Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 9 da nossa revista Betel Dominical. Hoje iremos aprender um pouquinho sobre a vida do grande profeta Abacuque, curiosidades e ensinamentos que este profeta traz para as nossas vidas. Então, como de costume, peço a você que curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que possui a revista, abra na lição de número 9. Se não possuir, pegue a sua Bíblia e abra no livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque é um livro pequeno, tem apenas 3 capítulos e é um livro que nos traz muitos ensinamentos. Então vamos lá, lição de número 9, Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Esse texto, esta passagem, esta frase dita pelo profeta, nós vamos encontrar Paulo falando esta mesma frase, embora não faz referência ao profeta Abacuque. O interessante é que nós não vamos encontrar o seu nome sendo dito nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Porém, Paulo diz esta frase. Ele fala em Romanos e em Gálatas e também fala no livro dos Hebreus, embora alguns não atribuem a autoria do livro dos Hebreus a Paulo. Certo é, esse texto, esta frase é bastante conhecida, pode-se dizer que é o texto áureo, tanto essa como também existem outros textos conhecidos no livro do profeta Abacuque. Quando nós lemos essa frase, o justo pela sua fé viverá, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, nós vemos uma outra referência quando se trata de fé. Lendo na nossa tradução, dar-se a entender que Abacuque estava se referindo à nossa fé. Mas quando nós vamos para o hebraico, há uma outra palavra que pode se traduzir por fé. No hebraico é a palavra emuná, que significa fidelidade, firmeza, confiança. Esta frase dita em hebraico se refere à fidelidade de Deus, a confiança, a firmeza que nós precisamos ter em Deus. Mas quando se fala que o justo pela sua fé viverá, o justo ele viverá por causa da fidelidade de Deus. Essa é a tradução correta desta frase em hebraico. Vamos lá, texto áureo. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Também essa frase que está contida aqui no texto áureo, Abacuque 2:4. Nós já vimos o significado dela em hebraico. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. A característica do servo é a espera, a confiança, saber esperar em Deus, confiar em Deus. No livro do profeta Abacuque, nós vemos 3 momentos. No capítulo, na verdade, o livro ele é dividido em 3 momentos. No capítulo número 1, nós vemos um desalento, um desespero. O profeta totalmente quase que um desabafo. Ele desesperado pela situação decadente que o povo de Judá, que a sociedade estava vivendo. Essa é a característica do capítulo número 1. Quando nós vamos para o capítulo número 2, nós vemos que é uma resposta de Deus. É Deus trazendo um alívio para o seu servo diante da situação e o interessante é que nós
a característica do profeta é aquele que transmite uma mensagem de Deus. Agora, quando nós falamos de Abacuque, não é Deus trazendo uma palavra para ele. Claro, Deus traz uma resposta. Mas primeiro é ele se dirigindo a Deus para falar ou demonstrar, ou desabafar, ou transmitir a situação em que o povo de Israel estava vivendo, o povo de Judá, em que a sociedade estava vivendo. Então o capítulo número 1 é um desabafo, o capítulo número 2 é uma resposta, e o capítulo número 3 já demonstra a confiança, a exaltação. Abacuque, ele é um profeta que ele vive os dois extremos. Num primeiro momento ele está totalmente desesperado, triste, amargurado, desesperançoso, sem uma perspectiva de mudança diante da situação que ele estava vivendo. Já no capítulo número 13 nós vemos o oposto dessa situação. Ele vai do 8 ao 80. Nós já vemos Abacuque alegre, se demonstrando confiança, esperança, fé, acreditando no que Deus poderia fazer. E essa, meus irmãos, nos dias de hoje é uma das características. Claro, eu não vou generalizar, mas a maioria dos grandes líderes carrega consigo esta característica. Principalmente pastores. Ou estão totalmente tristes ou estão totalmente alegres. Existe, claro, o equilíbrio, o domínio próprio, o equilíbrio, que é característica do fruto do Espírito, que nós precisamos pedir a Deus para que o Espírito Santo cultive em nós este fruto. Mas uma das características, e é generalizado, de grandes líderes é estar vivenciando esses dois extremos. Ou está totalmente triste e arrasado, ou está totalmente feliz e alegre. É característica. E nós vemos isso acontecer na vida do profeta Abacuque. Outro tópico interessante, antes de nós entrarmos na lição aqui no tópico 1, nós não vamos ver referências sobre o livro de Abacuque, nem sobre o seu nome. Nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. No Novo Testamento, as únicas referências que nós vemos é Paulo quando faz menção deste versículo nos 3 livros que eu acabei de citar. Mas fora isso, não se sabe mais sobre Abacuque. Nós não sabemos a sua descendência, não sabemos a sua linhagem. Sabemos que o nome Abacuque significa abraço, abraçar. Claro, no hebraico, o nome Rabaque, que essa é a tradução de Abacuque, que significa abraço. Nós não sabemos se ele foi órfão, porque diante dessa situação, a situação que o povo de Judá e que a sociedade estava vivendo nesse período, era desalento total. Havia muitas crianças que eram órfãs, cresciam a Deus dará. Era uma situação de extrema decadência no povo. Então não se sabe sobre a vida do profeta Abacuque, não se sabe se esse foi um nome dado pela sua própria mãe, ou se foi ou seus pais, ou se foi um nome dado por algum tutor, alguma tutora, alguém que pegou ele para criar, não se sabe. O que se sabe é que o nome Abacuque significa abraço, uma criança que tem o significado do seu nome abraço. E nós sabemos que para os judeus há uma grande importância no nome. O nome tem um grande significado. Quem sabe foi até o próprio Deus que influenciou dar a este nome a ele, porque ele seria aquele que traria um abraço ao povo de Israel diante daquele momento de tristeza que estava vivendo. Texto de referência, eu quero só falar aqui sobre o verso número 2, no capítulo número 1 de Abacuque, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás.
Essa palavra violência no hebraico significa Hamas. Hamas, a tradução de Hamas pode-se dizer que é aquela violência com sangue. É como se as mãos estivessem, na nossa tradução, como se as mãos estivessem sujas de sangue. Não é apenas uma violência verbal, é uma violência que é com requintes de crueldade. É uma violência sem pudor. Isso é o significado de Hamas. Quando Abacuque se dirige a Deus no capítulo número 1, ele diz para Deus que o povo estava nesse momento, a qual não era só uma violência verbal, uma violência sem extremidades. Ele diz que o povo estava vivenciando aquele limite máximo de violência, com requintes de crueldade. Essa era a situação em que estava a sociedade nesse período, a qual o profeta se dirige a Deus. E aqui já estamos no capítulo número 1, conhecendo o cenário do profeta Abacuque. Nessa época havia uma desordem interna entre o povo. Foi um período de grandes incertezas morais e espirituais. O profeta viveu na época do rei Joaquim, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E nesse período, o rei Joaquim, ele era subordinado do rei Nabucodonosor no seu pior momento. Ou seja, literalmente o rei Joaquim, ele era feito de um fantoche do rei Nabucodonosor, tendo em vista que a Babilônia e a Síria eram os países, os impérios mais fortes que existia naquele período, a qual oprimiam as nações inferiores. Então, nesse período de decadência, de desordem, de tristeza, a qual o próprio povo de Deus, a nação de Judá, já estava esquecendo os seus princípios e tornando comum aquilo que os seus opressores ofertavam ou impunham a eles para realizarem. Meu irmão, aqui eu abro um parênteses. Não importa qual a pressão que está sendo gerada na sua vida, não esqueça os seus princípios. Não esqueça os fundamentos em que você cresceu. Lembre-se dos seus alicerces. Lembre-se de onde você foi fundado, em quem você está alicerçado, quais os fundamentos em que você cresceu. Não permita que as opressões da vida, as opressões que o inimigo impõe sobre a sua vida, faça você esquecer dos princípios que regem a sua existência. Os princípios a qual você cresceu, aprendeu e até hoje vive pautado nesse regime. Não permita, meu irmão, que a opressão do inimigo faça com que você esqueça os seus princípios. Ao observar tudo isso acontecendo, o profeta se enche de coragem, se dirige a Deus, não com desrespeito ou arrogância, mas com sinceridade de coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam. Meus irmãos, todos nós temos dúvidas. Todos nós temos dúvidas. O problema é quando nós permitimos que as nossas dúvidas se tornem certezas na nossa vida. Converse com Deus. Exponha a Deus os seus sentimentos, exponha a Deus as suas angústias, as suas fraquezas, esses pensamentos, meu irmão, que tentam nortear o seu destino, nortear a sua vida. Não permita, não. Exponha a Deus, diga a Deus: Pai, acontece isso, eu estou pensando isso, eu estou querendo isso. As angústias está tão forte na minha vida que eu estou acreditando o que os pensamentos estão me induzindo a acreditar. Exponha a Deus, meu irmão.
Não tome decisões e nem passe a acreditar naquilo que as dúvidas estão gerando em sua mente. Mas peça ao Espírito Santo que tire toda a névoa e que faça gerar luz. Peça ao Espírito Santo que gere luz na sua mente, para que você venha enxergar a real situação. Porque no momento da angústia, no momento do problema, no momento da tristeza, meu irmão, nós ficamos inundados. A gente é como se nós pegássemos e colocássemos um travesseiro na nossa mente. Eu vou fazer igual a revista aqui para vocês entenderem. E a revista é o problema. E ele fica tão forte na sua mente que ele fecha. Eu não sei se os irmãos estão vendo assim, mas é como se fosse isso. Ó. Ele fecha a sua mente que você não consegue enxergar mais nada. Você só enxerga o problema. E é necessário nós pedirmos a Deus para que Ele venha brotar luz, jorrar luz e nos afastar, para nós vermos o problema da perspectiva de Deus. Porque o problema está aqui e nós só enxergamos isso. Quando na verdade, para nós vermos a solução, só basta fazer isso. Se afastar, se afaste um pouco do problema. Deixe o problema aí para que você veja por um outro ângulo, sabe? Quando nós nos afastamos do problema, ele fica mais distante. E aí a perspectiva, a visão se torna diferente. E Abacuque, meu irmão, ele tem essa característica. Ele clama a Deus, ele expõe a Deus as suas angústias e as suas tristezas, confiando e acreditando. E ele até indaga, quando nós lemos o capítulo 1, o seu clamor é tão forte que dá-se a entender assim: aonde está Deus? Aonde o Senhor está, que o Senhor não vê a violência, o derramamento de sangue, a crueldade que está acontecendo dentro do seu povo? O desabafo de Abacuque é ele querer falar para Deus aonde o Senhor está, que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. É exatamente isso o capítulo 1. E aí no capítulo número 2 nós vemos Deus, aquele que é Pai, aquele que é poderoso, trazer a resposta, louvado seja o nome do Senhor, trazer o alívio, trazer a paz, trazer o acalento, a vida daquele que possuía o nome, a qual o seu significado é abraçar. Meu irmão, sabia que o seu abraço gera cura? Abrace mais. Existem pessoas que estão vivendo certos momentos a qual ele não precisa de palavra, mas só precisa de um abraço. E o seu abraço gera cura. Abrace mais. No capítulo número 2 vai falar sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber-se a aflição superar a fé. Eu vou ler de novo esse parágrafo. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Até no silêncio Deus está nos ensinando. E como nós não entendemos a pedagogia de Deus, Deus pode gerar uma tragédia maior do que aquela que está sendo vivenciada, só para trazer uma solução para esta tragédia que ficou menor, através da tragédia grande. Não tem nexo nenhum, mas é assim que Deus trabalha, pois nós não entendemos o trabalhar de Deus. Talvez a tragédia que chegou na sua vida não é nada diante da tragédia que estava chegando sem que você percebesse. Então até a tragédia que você está vivenciando agora faz parte da pedagogia de Deus. Só não deixe a frustração, a dor, fazer com que você não perceba que Deus está trabalhando e está agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 3, Abacuque para hoje. As questões sociais
que lhe trouxeram tanto incômodo, não desapareceram. De novo, as questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou. As crises socioeconômicas não deixaram de existir. Nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada naquele cenário foi mudado. Tudo permaneceu do jeito que estava. As tragédias, o sofrimento, a opressão, a tristeza, os desalentos socioeconômicos, o problema da sociedade em si. Tudo permaneceu do mesmo jeito, mas o que mudou para que o profeta escrevesse o capítulo 3? A mudança aconteceu nele. Meu irmão, tudo permaneceu do mesmo jeito após o diálogo que ele teve com Deus. A única coisa que mudou foi o profeta Abacuque. A forma dele enxergar, a forma dele ver, a forma dele enfrentar os seus problemas. A única coisa que foi mudada foi o profeta Abacuque. Meu irmão, talvez o que precisa ser mudado é apenas você. Permita que Deus mude, que Deus faça você enxergar, faça você ver o que você não está vendo. A hora que gerar essa mudança em sua vida, os problemas ficarão menores. Deus vai fazer você ver toda a situação de um ângulo diferente. E você perceberá que nada do que está acontecendo na sua vida é maior do que o Deus que você serve. E para encerrar, eu encerro com um versículo chave, ou um dos textos áureos do livro do profeta Abacuque, que está em Abacuque capítulo 3, após ele ter se relacionado com Deus, no verso 17, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.